Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim uma lista de jogadores que já foram, no caso, contratados para a equipe do CRB visando a próxima temporada. Além disso, também outros nomes que estão sendo especulados, qual que seria, no caso, a possibilidade desses jogadores chegarem, tá bom? Mas só antes de começarmos o vídeo, para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carter, estamos chegando com essa marca aí de 27 mil inscritos. Então conto com a ajuda de vocês, que inclusive no final do vídeo vou deixar duas sugestões de vídeos, onde já fizemos alguns aqui sobre a equipe do CRB. Então caso tenha uma repercussão positiva esse vídeo, vamos continuar trazendo algumas informações e notícias da equipe de Alagoas, tá bom? E só antes de começarmos, tem um recado importante que é a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde é um jogo de futebol que é bem parecido com aquele estilo de jogo do modo carreira do FIFA, do PES, onde você pode assim treinar sua equipe, evoluir seu personagem e que inclusive agora você pode jogar online com seus amigos. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada e depois continua aqui assistindo o vídeo, onde vamos mostrar assim os anúncios de forma oficial da equipe do CRB e também alguns outros nomes que foram ventilados. Bom, quero começar o vídeo falando sobre aqueles que já foram, no caso, anunciados de forma oficial nessa reta final aí do ano de 2021, pensando já na próxima temporada. O primeiro deles foi no caso do Alan Uchoa, ele que é do Ceará, zagueiro de 22 anos de idade, que vai chegar para ter algumas oportunidades na equipe, já que o CRB perdeu boa parte dos seus zagueiros que estavam sendo titulares para o próximo ano. Então assim, ele vai vir do Ceará, que esse ano foi a segunda temporada dele como jogador profissional. Ele sempre jogou pela equipe de base do Ceará também. Nesse ano foram 9 partidas na equipe profissional e 13 jogos pelo time sub-20 e um gol marcado. Ano passado também pela equipe profissional do Ceará, chegou a jogar apenas uma vez. Então o Alan Uchoa é um jogador que está jogando com um pouco mais de frequência, zagueiro que eu acho que vai ser bem interessante para a equipe do CRB, tá bom? Enfim, mais outro que também foi contratado, anunciado, a respeito do Richard, que é um jogador que pertence ao Internacional e vai ficar por uma temporada emprestada pela equipe do Rio Grande do Sul ao CRB. Empréstimo do ponta, ele que joga como meio ofensivo, às vezes um papel de ponta, mas o central dele é um segundo atacante e um meio ofensivo. Pela Ponte Preta nessa última temporada não teve grande destaque, 27 jogos com apenas uma assistência na reta final da Série B. Jogou algumas partidas como titular, inclusive pela Ponte Preta, e no início de ano pelo Botafogo de São Paulo, pelo estadual, 8 partidas e uma assistência. Pelo Internacional ele não joga na equipe desde 2019, depois disso passou por alguns empréstimos, como por exemplo pelo Belenense lá de Portugal, que jogou tanto pela equipe de base no B, no caso, quanto pelo profissional do Belenense, mas acabou voltando para a equipe, no caso em 2021, para o futebol brasileiro, como eu disse para vocês, no Botafogo de São Paulo. Um jogador que joga como meio, eu acho que vai ser também uma boa alternativa para o CRB, pegando mais jogadores assim de empréstimo do Ceará e também do Internacional. Outra no caso do goleiro Vitor, que estava no Figueirense e que vai vir para a equipe do CRB. Ainda não foi definido o tempo de contrato, mas não estava tendo tantas oportunidades no Figueirense, estava sendo reserva, 22 anos de idade. Nesse ano apenas 4 jogos, temporada passada apenas 3 partidas e outras 2 pelo time sub-20. Jogador que também já teve passagem no futebol europeu, jogou lá no início de 2020 no Famalicão de Portugal. Foram apenas 4 partidas pela equipe de base, na equipe sub-20. É um goleiro bem promissor, acho que vai ser uma boa opção mais para ser reserva mesmo do CRB. E com o passar do tempo aí conseguindo mais oportunidades. Goleiro de 22 anos de idade, que vai chegar 1,90 m para a equipe do CRB. Mas o atacante que também chega de empréstimo para a equipe do CRB é no caso do Maicon Douglas, que estava no Bahia. Vai ser cedido mais um ano de empréstimo, no caso, nesse ano pelo Bahia na Série A, 25 partidas, um gol e uma assistência. No início do ano também ele jogou pelo ABC, foi muito bem por lá, aquela campanha boa deles na Copa do Brasil e tudo mais. Pelo ABC, o Maicon Douglas disputou 14 partidas, 5 gols e uma assistência. Atua de ponta direita ou de ponta esquerda, é bem versátil, tem 25 anos de idade. Acho sim que vai ser uma boa opção para o CRB, vai ficar emprestado por uma temporada. Além disso, ele já jogou em outras equipes, como por exemplo no Asa, na Tombense, chegou inclusive a jogar na base do Cruzeiro lá em 2016, mas não teve oportunidades na equipe principal. Depois rodou aí para equipes como por exemplo o Tombense, o Asa, até chegar no caso a equipe do ABC, onde teve muito destaque e foi bem até também pelo Bahia, teve até números razoáveis, já que na grande maioria dos jogos o Maicon era no caso o reserva imediato nessa posição. E o último jogador que foi anunciado também de forma oficial é a respeito do Gilvan.
ele que é zagueiro, né, foi campeão da Série B pelo Botafogo, 35 partidas, 2 gols marcados, mesmo conquistando o acesso e sendo titular em alguns jogos da equipe do Botafogo. Foi comunicado que não vai, no caso, continuar para a equipe e que nesse ano para o CRB vai ser essa mesma luta, né, para conseguir, no caso, a volta da equipe do CRB para a primeira divisão. No Botafogo nesse ano, 35 jogos, 2 gols marcados, jogador muito interessante, jogou os últimos 3 anos também no Atlético Goiano, antes de chegar no Botafogo, Atlético Goiano na Série A em 2020, 40 partidas, 3 gols e 1 assistência, zagueiro de 32 anos de idade, 1,86 m, acho uma excelente opção para a equipe do CRB, vai chegar para ser titular absoluto. Eu acho que vai ser assim, uma excelente opção para até substituir o Caetano, né, que voltou de empréstimo para o Corinthians, foi muito bem nessa Série B. O Gilvan também é um cara bem experiente, que vai agregar bastante nessa posição. E outro jogador que está perto de ser confirmado, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foi anunciado, a respeito do Vinícius Duarte, mais conhecido como Vico, ele que estava no Vitória nas últimas 2 temporadas. Nesse ano para a equipe baiana, 15 jogos, 2 gols e 4 assistências, e por conta do rebaixamento não deve continuar na equipe para o ano que vem, e o CRB é o grande interessado, deve anunciar o jogador em breve. Ano passado também, que ele foi um pouco melhor, quando ele ainda tinha contrato com o Grêmio pelo Vitória em 2020, 38 jogos, 7 gols, 4 assistências, foi revelado pelo Grêmio, chegou a jogar na equipe principal nos anos de 2018 e o início de 2019, depois foi emprestado à Ponte Preta em 2019, 13 jogos, 2 gols, ano passado pelo Vitória até que fez uma boa campanha em 2020, 2021 razoável. Eu acho que vai ser uma boa opção também, ponta direita, que deve chegar para ser um reserva imediato, ou até mesmo, dependendo de se ele fizer uma boa campanha, né, até mesmo pensando em ser titular. E assim, 2 outros nomes que no caso foram especulados, meio que sugeridos por alguns torcedores e que ainda divide muitas opiniões, de 2 meias bem mais experientes. O primeiro deles é no caso do Elias, meia que tem 38 anos de idade. O último time que ele jogou foi no caso no Bahia, lá em 2020. O jogador que jogou apenas 16 jogos naquele ano, depois não teve o contrato renovado, saiu ainda no estadual e desde então não arrumou um novo time, que vai ir para quase 2 anos, mas mesmo assim ele mantém a forma física. Mesmo em 2020 ele jogando pouco, na temporada passada dele, né, em 2019 no caso, foi muito bem pelo Atlético Mineiro, 53 jogos, 6 gols e 4 assistências, ficou os últimos 3 anos por lá, até que foi bem, e foi para o Bahia, que acabou não dando muito certo. Meia que tem 38 anos de idade, que alguns torcedores gostariam da contratação, outros não, e quero que você deixe aqui nos comentários também, tá bom? E outro que também foi especulado, no caso do Thiago Neves, que foi meio que sugerido, especulado, está sendo especulado em vários times, Paysandu, Remo, enfim, Vitória, e no CRB, no caso o Thiago Neves, que está sem clube desde quando saiu do Sport, né, jogador de 36 anos de idade pelo Sport. Nesse ano teve números bem ruins, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Temporada passada até que foi um pouco melhor, 25 jogos, 6 gols e 2 assistências. Que o último ano bom dele mesmo foi pelo Cruzeiro, lá em 2018, mas é um jogador bem problemático, né? Se chegasse ali na equipe do CRB, em questão técnica, poderia agregar, mas se for pegar o extracampo dele nesses últimos times onde ele passou, é um fator que pesa demais. Eu diria que pesa mais do que a questão financeira, já que eu não vejo o Thiago Neves com proposta para jogar no exterior ou em algum outro time, qualquer um que seja na primeira divisão. Então vai ter um trabalho gigantesco, até por isso o nome dele tem sido especulado em vários times, que eu tentei inclusive trazer algum desses aqui pro canal, tá? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se algum desses dois seria uma boa, o que você achou a respeito dessas contratações até o momento. Quero que você deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. E como eu prometi para vocês no início do vídeo, eu vou deixar aqui na tela final 2 sugestões para vocês, onde nós falamos sobre o clube empresa do CRB. Será que a equipe pode se tornar um clube empresa? Qual o valor da dívida e também o valor de mercado? E também sobre algumas listas de reforços que poderia, no caso, também um extra, né, chegar no CRB para a próxima temporada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!